Começando mais um Entre Conversas, e semana passada a gente bateu um papo com a professora Fernanda sobre o feminismo e o poder da mulher, e a gente volta a esse assunto. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o feminismo e também o poder da mulher com a professora Fernanda Corsi. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, Clísio. Obrigada novamente. Professora, em março a gente comemora o Dia das Mulheres. E uma coisa que me marcou bastante, uma vez eu estava numa aula e a professora estava lá na frente e tal, e todo mundo falando: Feliz Dia da Mulher, toma aqui uma flor, Feliz Dia da Mulher, nananã. Até que ela falou: gente, agradeço muito pelas flores e pelo Dia das Mulheres, só que eu acho que não é isso que a gente tem que comemorar hoje. Eu acho que vocês têm que, em vez de flores, me dão mais respeito, um jeito mais fácil de eu conviver em sociedade. O que você acha dessa fala dela? Bom, primeiro, parabéns para essa professora, porque nós, como professoras, a gente precisa se posicionar assim, de um modo político mesmo, e nessas minúcias a gente também ensina, né, algo. Mas, assim, Aclísio, é importante que a gente entenda que, com o passar dos anos, essa data, né, do 8 de março, e agora ela tomou uma amplitude um pouco maior. Por quê? Porque ficou o mês da mulher, né, então não é um dia, é um mês. Ela é extremamente mercadológica. Entende? Então, assim, tem toda uma movimentação mercadológica por trás disso. E é importante que a gente entenda que, assim, que legal dar parabéns para a mulher, que legal dar flores no aniversário dela, ou no Dia Internacional da Mulher, ou, sei lá, no Natal. A grande questão é o que? Nós estamos tendo espaço para voz, para vez, para alternativas para essas mulheres? Ou nós estamos apenas sendo ali mais uma espécie de fantoche desse movimento machista e misógino que nos trata bem em um dia, no outro, ou às vezes até no mesmo dia, nos mata, né? Nos desqualifica. De alguma maneira, nos coloca em atitudes e ações que vão nos colocar em espaços subalternos. Então, é importante que a gente entenda que o Dia Internacional da Mulher, ele não é um dia para comemoração. A gente recebe os parabéns, eu também, porque a gente foi ensinada a ser educada, né? Então a gente recebe os parabéns, claro, e nem todo mundo sabe sobre isso, mas é importante que a gente entenda que o dia 8 de março e o mês de março, sobretudo, tem que ser um mês de reflexão sobre as mulheres. Então, assim, eu quero vender os meus livros, sabe? Eu quero que as pessoas leiam os meus artigos, eu quero que tenham políticas públicas sobre o meu corpo, mas que sejam inventadas por mulheres, pensadas sobre mulheres. Eu quero também ter espaços para mim, mas para mulheres que pensam e são diferentes de mim, a exemplo das mulheres negras, que eu não posso falar por elas, a exemplo das mulheres periféricas, como eu também não posso falar por elas. Então, nós não queremos respeito ainda, eu acho que é um dos degraus, sabe? Eu acho que a gente precisa de políticas públicas que, de fato, vão remanejar essa mulher desse lugar que é comemorado uma vez no ano para um outro espaço. Qual? Um espaço que aloque respeito, mas também oportunidade, mas também a sua saúde, mas também a sua oportunidade para viver, estar e existir, né? Você tocou num assunto que é o feminicídio. Muitas coisas foram conquistadas, a luta da mulher está cada vez mais forte, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Sem dúvida. As mulheres morrem todos os dias. É um índice, chega a ser assim, desesperador, né? Sem dúvida. Se é desesperador para mim, imagine para as mulheres que têm que conviver com tudo isso todos os dias, né? A relação entre mulheres e violência é uma relação que é histórica. Né? Então, nós vivemos, desde 2015, nós vivemos o ápice dos movimentos feministas agora, do século XXI, mas é importante que a gente entenda, por exemplo, pensando em Brasil, Aclísio, que aqui, nós, desde do movimento escravagista, as mulheres negras já lutavam contra quem? Contra os seus patrões, né? Contra os senhores feudais, porque elas trabalhavam o dia inteiro na roça, assim como os homens, no campo, e quando elas voltavam, elas ainda eram estupradas, ainda eram obrigadas a fazer sexo com seus patrões. Então, assim, esse movimento, ele não é de hoje. Mas o que é mais importante a gente discutir agora? É nós pensarmos que, por exemplo, a lei do feminicídio é uma lei de 2015, ela é muito recente, né? E por que essa necessidade? A gente vê de modo muito pejorativo piadas, né, brincadeiras, chacotas, do tipo, por que não tem uma lei hominicídio? Simplesmente porque essas mulheres morrem, simplesmente, né, estou sendo obviamente irônica, porque elas morrem pelo fato de elas serem mulheres, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas relações violentas em que essas mulheres vivem,
vivem, elas de alguma maneira elas têm respaldo histórico. Por quê? Porque vão colocando o homem com força, com hierarquia maior do que essa mulher. Então as mulheres, elas precisam de uma lei a respeito da Lei Maria da Penha de 2006 e do feminicídio de 2015. Por quê? Porque elas estão em condições subalternas. Senão, ainda com essas leis, a Maria da Penha tem a tentativa de prevenir. E vejam bem quantas mulheres são violentadas nessas múltiplas violências que a lei vai, de alguma maneira, elencar, né? Então, tudo isso serve para preservar a vida da mulher. E veja bem, está funcionando? Temos percebido que para algumas apenas, né? Algumas detêm o privilégio da segurança, olha isso. Então, ser mulher é viver violências. Algumas, dependendo de raça, etnia, geografia, onde elas moram, a sua localidade, sofrem mais do que outras. Mas a relação mulher e violência, ela é intrínseca e histórica. E é por isso que o movimento feminista tem historicamente se posicionado, né? E, professora, falando em violência, esses dias eu tava no Facebook lá, e daí eu vi um post da menina falando, tipo assim, olha, meu pai achou esse aplicativo para as mulheres Ubers, mulheres pegarem Ubers com mulheres. E daí, tipo assim, eu falei, é um ótimo aplicativo, só que ele não devia existir, porque o respeito ele tem que estar imperando em todos os ambientes. Não é porque você entrou num carro com homem que você tem que passar por aquilo, né? Sem dúvida. A gente tem exemplos também, no Uber eu já tinha tomado conhecimento. Existem, por exemplo, escolas que são exclusivamente para mulheres. Isso é interessante, só que ela vai viver o resto da vida na escola. Né? Como que é essa escola para as mulheres? O que elas têm ensinado de fato para essas mulheres? Será que elas não têm reforçado essa amálgama, essa lógica machista em que elas estão inseridas? Então, olha, meninas, se comportem desse jeito. Claro, é importante o aplicativo também, eu acho, para a gente repensar tudo isso, né? Mas assim, porque ele dá trabalho, dá oportunidade para essas mulheres de trabalho, de espaço no local público, entende? Então, elas podem ganhar seu próprio dinheiro, elas podem se desenvolver enquanto mulheres. No entanto, Aclísio, é extremamente perigoso porque nós estamos ali trabalhando numa microesfera, um micropoder. Então, no carro dessas mulheres, algumas têm segurança. Mas e nos demais locais? E na rua? E na torcida, sei lá, de futebol, e dentro das universidades, e nos espaços, nas empresas onde elas trabalham, e nas suas próprias casas, em que as casas são invadidas e as mulheres também são invadidas, porque muitas vezes elas são estupradas. Então, assim, é uma microesfera, mas que pouco adianta se a gente parar para pensar de um modo macro. Por quê? Porque ela não quebra com a lógica do machismo, ela só resguarda uma segurança. Assim como o ônibus só para mulheres, metrô só para mulheres. Tudo bem, eu estou em segurança aqui, mas e a hora que eu desço do metrô? O que acontece comigo? Essa lógica não é quebrada de modo amplo, ela é só ali naquela microesfera. E isso me parece, assim, pouquíssimo prudente e modo paliativo de tratar as questões das mulheres, né? Professores, carnaval, eu saí e daí um cara deu em cima de uma amiga minha e daí, em vez de ele pedir desculpa para ela, ele virou para o namorado e falou, nossa, me desculpa, eu não sabia que ela era sua namorada. E daí aquilo me deu uma incomodada que eu falei, mas ele não esbarrou nele, ele não relou nele. Mas por que ele foi pedir desculpa para ele? Então eu acho que a mulher é tida como propriedade ainda hoje, né? Sem dúvida, né? Os corpos das mulheres brancas são objetificados de um modo, das mulheres negras de outro modo, das cadeirantes de outro modo. Então, assim, dentro, né, dessa diversidade de ser mulher, a gente pode parar para pensar que são corpos que são tratados como objetos. Como, retomando a sua pergunta anterior, nós vemos o feminicídio. Quando você mata alguém, o que você está fazendo? Você está tratando como menos do que humano, né? Porque a gente sabe que é crime matar alguém. Então é como se eu fosse um objeto, eu estou silenciando um objeto ali. E a respeito de pedir desculpa para o namorado, a gente sabe, por exemplo, em restaurante que isso acontece, né? Então tá você, sei lá, e uma amiga, o garçom vem e traz a conta para você. Mas por que isso? Né? Então, assim, são vários os fatores. 2 deles eu gostaria de elencar. O primeiro é que existe uma cumplicidade masculina, né? Então, assim, é como se eu devesse respeito a determinada mulher porque ela está contigo, não porque ela é mulher. Ó a necessidade das leis, né? E o segundo é para a gente conseguir parar para pensar que essa ideia de propriedade, ela é uma ideia extremamente enraizada na nossa sociedade e que muitas mulheres se sentem protegidas por isso.
Né? Por quê? Porque é sempre o homem que vai lá salvá-la. E a gente aprende isso onde, você poderia se perguntar. Um deles poderia ser as referências que nós temos desde a infância, como os filmes, né? Os romances. A gente vai sempre esperar um príncipe. Então, nós precisamos, nós mesmas, tomar consciência e nos atentar que nós não somos propriedade, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos os nossos deveres, sem dúvida. Mas nós temos os nossos direitos, as nossas oportunidades, as nossas ambições, e é nesse sentido que as mulheres também precisam fazer esse levante. Mas isso, Aclísio, somente é possível com a tomada de consciência. Então, eu preciso parar para perceber as microviolências que eu sofro no meu dia a dia, que às vezes eu nem sei que são violências, para eu poder me conscientizar. Porque, do contrário, eu vou só apontar o dedo e falar, eu não preciso do feminismo, mesmo votando, mesmo podendo dirigir, mesmo podendo escolher se eu sou, sei lá, dona de casa à tarde, trabalhadora à noite, mesmo usufruindo de todas as conquistas do feminismo, eu vou dizer, não, o feminismo não é para mim, porque eu não tenho consciência. Professora, o feminismo eu vejo como um martelo quebrando a cúpula de toda uma sociedade, não da sociedade machista, mas de toda uma sociedade. E muitas vezes você escuta do tipo, o movimento feminista ele é muito agressivo, existem mulheres muito agressivas. Como que você vê isso? É interessante essa sua pergunta, porque assim, nós estamos acostumados ao quê? A ver homens falando alto, homens falando grosso, homens sendo violentos, né? Então, quando nós vemos mulheres se posicionando e contrariando uma lógica construída pelos homens, a gente fala, é louca. A gente fala, é histérica, né? Então, quando as mulheres resolveram falar, não, peraí, não é por aqui, a gente não vai fazer isso, nós não vamos nos submeter. O que nós estamos fazendo? Nós estamos contrariando uma lógica, mas é uma lógica que é aceita, Clísio, por grande parte da sociedade. Então, é importante que a gente entenda isso, que não são as mulheres feministas que são bravas, são as mulheres agressivas, que existe um feminismo. A grande questão é que mulheres que se posicionam, mulheres que não querem se vestir como determina uma sociedade machista, mulheres que não querem se comportar como determina uma sociedade machista, são vistas como o quê? Mulheres que quebraram a norma. Olha, nós não somos interessados nessas mulheres, porque olha o perigo que elas podem ocasionar para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, Aclísio, desculpe, nós historicamente sempre houve um medo gigante do feminino. Um medo da mulher. Um exemplo, as bruxas. Né? Quem eram as bruxas? Eram as mulheres que pensavam na Idade Média. Eram as mulheres que muitas vezes frequentavam os espaços públicos na Idade Média. Bom, o que aconteceu com a bruxa ou as bruxas? Né? Foram queimadas. Né? Então a gente vai parando para pensar que é um medo desse feminino. Por isso que aquele que se levanta, aquele que fala, aquele que tem uma voz mais potente, aquele que diz não, é tratada como agressiva. E a mulher, historicamente, foi ensinada ao quê? A docilidade, ao carinho. É como se ela fosse sempre subserviente. E quando ela quebra isso, ela é tratada de um modo pejorativo. Professor, o que você diria, de forma bem sucinta, para a gente finalizar, o que você diria para as mulheres que ainda não conhecem esse poder? Eu diria, meninas, tomem consciência das microviolências que vocês vivem, sabe? A gente precisa tomar consciência para a gente se reunir. Mulheres não precisam competir, mulheres precisam se reunir. Eu acho que de modo bem sucinto seria isso. Professora, muito obrigado pelas informações. E a pauta, assim, a gente pode ficar conversando umas 10 entrevistas, mas muito obrigado. Eu que agradeço, Aclísio. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Terminamos mais um Entre Conversas e espero que vocês entendam a complexidade desse assunto. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem as redes sociais e também o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e até a próxima semana.